Chegava em casa toda suja, toda embolada, porque eu me embolava na rua com os meninos. Era de igual para igual. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Pontes Podcast. É isso mesmo. Nós estamos em março e em março nós estamos fazendo um especial das mulheres. Você sabe que aqui nós falamos sobre paternidade, masculinidade, criação de filhos, falando sobre hombridade e a força do homem nessa sociedade. E eu estou aproveitando o mês das mulheres para trazer mulheres, para nos ensinar, para nos ajudar, para trazer a visão delas. Muitas vezes nós ficamos presos em uma visão, né? E nós sabemos que, eu costumo falar que a minha esposa é a minha melhor parte, porque ela vê o que eu não consigo enxergar. E nós temos, né, mentoras, mulheres muito fortes, e nós vamos aprender muito com elas. E hoje eu trouxe uma gigante. Era um sonho, até me emociono em falar, porque era um sonho poder ter ela aqui no podcast. Episódio 80 e... Qual? 3, 4? Por aí. Episódio 83, episódio 84, ela está aqui no melhor momento, na melhor hora, para poder falar um pouco sobre o que Deus vai nos inspirar aqui nessa noite, nessa tarde, né? Mas antes de começar, eu quero te pedir um favor. Pega o aviãozinho, envie para o máximo de pessoas possíveis. Envia para os seus amigos, envia para as famílias e escreve, conecte comigo agora, conecte com Deus, né? Com Pontes Podcast. Eu tenho certeza que você sairá daqui edificado, né? Com mensagens, Amém. com palavras. Lembrando, aquele nosso combinado, pega um papel e uma caneta também, Amém. para que você possa anotar. Por mais que fique gravado, eu sei que vai ter momentos ali que vai ter chaves, palavras, insights, que vai mexer com você, que você vai precisar trabalhar depois. Então, anote para que você possa frisar e reviver isso, né? E rever e trabalhar isso na sua vida. Um conhecimento, se ele não for aplicado, ele é apenas uma teoria que se acaba. Agora, quando você pega um conhecimento e você aplica, ele vira algo transformador. Então, vamos lá, sem mais demora. Eu quero apresentar ela, que é pedagoga, psicóloga, formada em teologia, psicanalista, coach, escritora, mãe, esposa, né, avó, bispa da Sara Nossa Terra, sede Brasília, e uma grande mulher de Deus e uma inspiração para a nossa casa. Bispa Ana Célia, seja bem-vinda ao Pontes Podcast. É uma honra muito grande ter a senhora aqui e quero te dizer que a casa é sua. Se apresente um pouco melhor, né, para a gente te conhecer e... A honra é toda minha, viu, Lucas? Eu chamo Lucas, vou chamar Lucas, pode? Sim. Porque, assim, eu te conheço, né? Sei há algum tempo já, sei o grande homem de Deus que você é. E para mim é uma honra estar aqui. Amém. Né? Eu sou... todos esses títulos que você falou, o mais importante para mim é o que você não falou. Sim, deixa o mais você falar. importante você não falou. Filha amada de Deus. Eu sou a filha mais amada do Senhor, né? E você me pediu para eu contar uma história. Isso. A gente tem iniciado o nosso podcast com uma história. E eu queria que você trouxesse alguma história. Vou contar uma história. Existia uma família que era uma família cristã, muito cristã. Essa família, elas eram referência. E no meio dessa família, existia uma que ficou viúva. Uma filha desse casal, uma delas ficou viúva. Como o salário, a aposentadoria, que foi deixada pelo marido, né, ela alugou a casa que ele deixou e foi morar com a mãe dela e com os 2 filhos. E mesmo assim as despesas eram grandes, ela teve que trabalhar. E nesse ambiente de trabalho, ela conheceu um homem e se apaixonou. Era o médico daquele local, daquela empresa, digamos, né? E ela se apaixonou. Só que ela ficou grávida. Como vai explicar para a sociedade que uma mulher crente, filha de uma família de renome cristã, estava grávida, se ela era viúva? Então, gerou burburinho.
Não, não quero, manda para lá, manda para cá e tal. O pai também caiu fora, né? E aí eles mandaram ela para o interior. Quando chegou a hora dela ter esse neném, ela veio para a maternidade, foi para a maternidade, teve o neném, e a mãe dela falou, você entra, mas sem o neném. E ela falou, não vou deixar meu filho. E aí a mulher, essa senhora, esse casal, eles tinham 11 filhos, mas só um homem. E a esposa desse homem, que era cunhado dessa mulher, que teve o bebê, tá dando para entender, né? Ela não concordava, né? E aí, com aquela situação, ela alugou um quartinho no fundo da casa de uma pessoa. Só que só tinha um quartinho, não tem mais nada. E aí essa mulher saiu da maternidade com essa criança e foi para esse lugar. E morou naquele lugar durante 6 meses, com a filha dormindo num papelão. Depois de 6 meses, a história começou né? E aquele casal foi chamado pelo pastor da igreja, que, inclusive, esse casal eles eram os pioneiros naquele lugar, em Alagoas. E aí, trouxeram a mãe e a criança para dentro de casa. E essa criança cresceu no meio de muita gente, mas no meio de cada pessoa. Eu acho que para cada pessoa eram 10 espíritos de desprezo, de rejeição, de abandono. Mas aquele ambiente, a mãe e a avó daquela criança, ela era uma mulher de Deus, apesar dela mas ela era uma mulher que orava. E essa criança, ela desejava ter aquela vida com Deus que a avó dela tinha. Então, assim, nos almoços de família, a mãe e essa criança não podiam sentar na mesa, tinham que comer na mesa da cozinha. Então, assim, tudo era o resto, tudo era o inferior. Só que essa criança tinha palavras demais de maldição, de que vai ser igual a mãe, que vai ser isso, que não vai dar para nada, que não vai prestar. Só que essa criança ouvia essas histórias e ela falava, eu não vou ser isso, eu vou ser diferente, eu vou ser diferente, eu vou ser diferente. E ela foi diferente. Ela casou aos 16 anos, virgem, e essa criança é essa que vos fala. Uma grande mulher de Deus. Eu sou uma vencedora e uma improvável. Glória a Deus. E aonde é que está essa força, ou aonde você encontrou essa força para superar tamanha rejeição? Porque em todos os momentos aqui dessa história, a gente só consegue enxergar a rejeição, né? Então, primeiro, a rejeição do pai, né? Da conta da gravidez. Sim. Depois dos pais. Sim. Né? Do pai da criança, depois dos pais. Dos avós, né? Dos avós, da comunidade. Sim. Né? A ponto de ficar num quarto isolado nos fundos. Sim. E mesmo entrando dentro da casa, porque era moralmente, vamos dizer assim, né? Vamos deixar dentro de casa para não ficarem mais falando mal da gente, né? Mas, mesmo assim, vivia essa rejeição muito forte, né? Como que você conseguiu superar essa rejeição, essa raiz de rejeição? Olha, Lucas, eu falo para todo mundo, quando eu conto a minha história, que foi o Espírito Santo. Eu era uma menina muito brava. Eu era muito brava. Eu acho que é o café. Eu era brava demais. Então, para você ter ideia, eu brigava com as crianças, com os meus, né, coiguais da escola, de igual para igual, menino. Chegava em casa toda suja, toda embolada, porque eu me embolava na rua com os meninos, era de igual para igual. Então, assim, e eu amava bolo, e as minhas tias falavam assim, mãe, faz o bolo, mas não deixa baixo, senão essa menina vai comer o bolo. Então, o bolo poderia estar no chão, que eu não ia comer. Entendeu? Eu tinha um temperamento muito forte. E, às vezes, a minha avó, quando ela estava com raiva, ela falava assim, essa menina, ela tem um gênio tão ruim que ela tem coragem de mamar em onça. Então, eu vou te dizer como Mardoqueu disse para Esther,
para esse tempo, eu fui... Levantada. Exatamente. Então, eu fui levantada lá atrás para eu viver esse tempo. Porque eu era o tipo da criança, mesmo com 7, 8 anos, vai fazer, não faço. Não faço, ninguém vai me obrigar. Entendeu? Então, assim, nunca fui abusada, nunca fui molestada. Por quê? Porque os homens tinham medo de mim. Chegava perto de mim, eu já estava gritando. Já estava dando pesada. Então, eu era muito revoltada. Eu tinha um gênio forte e era muito revoltada. Era uma maneira de você se proteger de toda essa rejeição, né? Era a minha proteção. Porque, geralmente, a criança rejeitada, ela fica moada num canto e aí as pessoas se aproveitam disso, né? Dessa vulnerabilidade. Eu não era né? vulnerável. E não você adquiriu essa casca, essa força para poder realmente ter essa proteção. A minha avó dizia, ela tem coragem de mamar em onça. E hoje eu sei, eu tenho certeza que era o Espírito Santo me guardando. Porque depois que eu cresci, que eu fui ter a minha vida, eu vi que eu não sou nada daquilo. Entendeu? Eu sou brava, mas não sou nada daquilo. Você vê como que, às vezes, uma religião, a religião mal administrada, né? Ela machuca, exatamente. Ela fere. A gente chama isso de religiosidade, né? Quando a religião vira religiosidade, né? Quando Deus ele deixa de ser um Deus pai, um Deus que ama, que guarda, que cura, e passa a ser um Deus que pune, que tirano, né? Tirano, né? Porque aí vira religiosidade. Se você não fizer, tudo é debaixo de uma punição, né? Exatamente. E não debaixo da graça e do amor de exatamente. Deus, né? E o mais interessante disso tudo é que a minha avó era uma mulher de Deus, Lucas. Sabe? Todas as minhas tias, os meus tios, todos eram pastores. Mas eles, assim, eles tinham Deus como um Deus ruim. Sabe? Perdoei. Só tenho 2 tias hoje que eu amo, né? Perdoei eles, quando estavam vivos, elas duas... Eu vou a Maceió, só não for na casa deles orar por eles. Eu não fui a Maceió, eles começam a falar... né? Mas, assim... E elas me amam. Mas, assim... A religião mal administrada. Porque Deus é um Deus de amor. Não posso chegar para você e dizer para você, se você furar a sua orelha, Deus vai te castigar. Não, Deus não vai me castigar. A orelha é minha. Deus não vai me castigar. Se você usar um esmalte vermelho, Deus vai te castigar. Onde está escrito isso na Bíblia? Também não sou daquela que diz assim, Deus quer o coração. Também não sou disso aí, tá? Eu fico no meu termo. Tá entendendo? Eu vejo um Deus amoroso, eu vejo um pai. Por não ter um pai presente, o pai que eu conheci foi Deus. Então, eu vejo um Deus de muito amor, de muita graça, de muita misericórdia. Isso não me dá o direito de pecar porque eu vivo na graça, não. Mas é um Deus de misericórdia, que mesmo que eu peque e me arrependa, Ele vai me perdoar e vai me aceitar de volta. Entende? Então, eu vejo que as pessoas vivem mais dogmas do que o Evangelho. Isso é tão bom, porque quando você começa a viver esse Deus de amor... Você não consegue nem ser sem vergonha, porque tem gente que é sem vergonha, né? Então, vou pecar, vou errar, porque o Deus de amor, qualquer hora eu vou pedir perdão, ele vai me perdoar e eu vou estar de volta. Cara, mas é um amor tão grande que a sua devolutiva, ela não consegue ser uma devolutiva de pecado. Você não consegue. Você fica constrangido. Constrangido, essa é a palavra. Como eu vou fazer isso com alguém que me ama tanto? É isso que eu vivo com Deus, sabe? Entendeu? Esse é meu coração diante de Deus. Você fala, cara, foi um amor que me alcançou, né? A gente estava falando um pouco sobre o meu testemunho mais cedo. Foi um amor que me alcançou, Bispa Nacera, que ele é tão grande, cara, que remédio não faz isso. Clínica não faz isso. Não tem nada, não tem nada humano, existe humano que consegue pegar um viciado em 3 dias, 2 dias, e a pessoa sair e falar assim, cara, eu não quero mais isso. Verdade. Não vou viver mais isso. É verdade. E é aquilo que eu estava te falando, né? Eu acho que... E eu cresci, e foi Deus que me adestrou, literalmente. Hoje, eu não consigo trair. Se eu disser para você, Lucas, eu te amo, eu estou orando por você, você pode ter certeza. Eu não consigo trair. Eu sou muito fiel às pessoas. Porque Deus é fiel a mim.
Entende? Então, o que é cristão? É um pequeno Cristo. Então, eu sou um pequeno Cristo. Então, o Cristo, ele não trai, ele não amaldiçoa, ele não fala mal. Você vê o que eu estava falando para você, né? O porquê, né? Porque eu tinha medo de magoar, medo de trair, medo de... E se eu disser para você, eu sou fiel, Minha palavra é só uma. Isso é muito bom. E você estava falando um pouco de temperamento. Você tinha um temperamento forte. Sim. Esse temperamento forte hoje ele tem um nome, não é verdade? Qual é o seu temperamento? Né? Isso é muito bom, porque quando a gente entende o nosso temperamento, as coisas ficam mais... Eu acho que eu era sanguínea e virei colérica. Eu sou colérico. Eu sou extremamente colérico. Eu virei colérica. A gente tinha... Eu acho que eu virei colérica. A gravação, você entendeu um horário, eu entendi outro, mas aí acabou que eu estava pronto e não estava pronto, mas eu, como um bom colérico, eu já fui resolver outras coisas. Eu falei, vou resolver, vou me adaptar. O colérico, ele é bom por conta disso. Ele se readapta rápido. Exatamente. Ele resolve. Mas eu queria entrar num assunto que eu acho que tem muito a ver com... Cara, você é uma esposa, mãe, uma filha amada de Deus, uma bispa, só que olha as formações, né? E hoje a gente vive em um ambiente, em um mundo, não um ambiente, né? Porque a gente vive em outro ambiente, mas em um mundo que quer gerar um ambiente onde o que se diz ser uma mulher livre, o que se diz ser uma mulher independente, o que se diz formar uma mulher que tem conhecimento, é uma mulher que ela não está dentro da Bíblia. Na verdade, não é uma mulher de Provérbios 31, uma mulher virtuosa. Sim. E aí a gente pega assim, cara, uma pedagoga, psicóloga, teóloga, psicanalista, coach, escritora, e eu quero te perguntar, aonde está a força da mulher? No joelho. Está no joelho. Pelo menos a minha. Sim. Está no joelho. Está no meu devocional com Deus, está nas minhas conversas com Ele, está na leitura da palavra, está em ser fiel, em não largar a mão do meu amigo Espírito Santo. Aí está a força da mulher. A mulher, ela não precisa de nada para ela ser quem ela é. Ela só precisa de Jesus. Só precisa de Jesus. É daí que vem a minha força. Eu tenho 63 anos e não tenho problema nenhum de dizer que eu tenho 63 anos. E quando eu falo para minhas discípulas, gente, eu acho que eu estou fazendo pouca coisa para Jesus, elas já começam a orar, a jejuar, porque elas dizem que não vão me aguentar. Entendeu? Porque eu sou muito proativa. E eu sou muito devedora. Entendeu? Então, assim, se você fez algo para mim, eu vou ser devedora sua eternamente. Entende? Então, imagina Jesus. E para a mulher, se ela quer ser cristã, ela é uma mulher empoderada, ela quer ser uma mulher batalhadora, conhecida na sociedade, ela precisa de Jesus, ela precisa estar de joelho, porque quando eu me ajoelho, quem se levanta é o Senhor por mim. Glória a Deus. Entendeu? Então, assim, eu posso ser isso tudo. E posso ser mãe, e posso ser avó, e eu posso brincar com meus netos, e eu posso fazer brigadeiro, eu posso fazer pão de queijo com eles, entendeu? Sem deixar de ser mulher, sem deixar de ser empoderada, entendeu? A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo. São 24 horas, 8 horas para trabalhar, 8 para descansar, e sobra 8. Você vai fazer o quê com essas outras 8 horas? Agora, as pessoas hoje, elas perdem muito tempo no supérfluo. E uma coisa que o bispo Rodovalho falou, e que eu sou fã, eu gosto muito de repetir as frases dele, ele falou uma frase para mim que ele diz: hoje o que você pode dar de mais valioso para alguém é o tempo. E quanto tempo você fica, né, a mulher fica no Instagram, no TikTok, se alimentando de coisas que não é verdadeira, né? Que não são verdadeiras. A gente sabe que aquilo não é verdadeiro. Daqui a pouco tem um casal que o maior amor, daqui a pouco se separou. E aí? Entende? Então, assim, ao invés de você estar perdendo seu tempo se alimentando disso, da mentira, porque
Porque não ser você a pessoa que vai impactar a sociedade. Ao invés de você ser impactada pelas redes sociais. Ah, mas aí a Bispa Ana Célia falou que a gente não pode mais. Mentira, eu não falei nada disso. Eu falei que a gente precisa administrar o tempo. Há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo para tudo. E nós, mulheres, temos sim que ser mulheres que sabem os assuntos que estão acontecendo, saber debater, mulheres que têm sabedoria. Claro, e eu vou saber isso como? Através de quê? Da rede social. Mas isso não quer dizer que eu vou ficar lá 24 horas. Ai, fulano é assim. Ai, vou fazer assim. Ai, fulano tem aquela bolsa. Ai, vou comprar. Pelo amor de Deus, né? Tem que ter autoestima, né? E não tem né? tempo para senso. Deus. Então, não tem tempo para Deus. Uhum. Quem vive na internet, quem vive no TikTok, não tem tempo para Deus. De onde vem a minha fonte de inspiração? Dos meus devocionais. Porque são nesses momentos que o Senhor fala comigo. E eu não ando sem Ele. Quando eu vim sair da minha casa, que eu vim para cá, Jesus, vamos comigo. Amém. E para onde eu vou, Ele vai comigo. Eu não largo a isso. mão dele. A força da mulher está nos joelhos. Nos joelhos. A força da Ana Célia, da Bispa Ana Célia, não está nas suas formações. De jeito nenhum. E isso é muito forte porque a gente tem visto, né? Às vezes, as mulheres... e a gente já falou aqui, você falou isso, eu quero frisar, é importante que você estude, mulher. É importante que você que você cresça, Com certeza. que você tenha a sua empresa, que Com você multiplique certeza. naquilo que Deus colocou no seu coração. Com certeza. Porque todas essas formações, não é você que serve a formação, é a formação que te serve. Ô, Lucas, deixa eu te falar. Eu acordo 5 da manhã. 5h30 eu estou atendendo online. Que eu atendo Austrália. Uhum. Então, eu atendo o pessoal no final do dia deles. Então, você faz atendimento ainda no seu consultório? Eu tenho consultório na W3 e também faço online. Online. Né? Hoje em dia, o online ele está bem, muito Acordo bom. 5 horas. 5h30 eu estou atendendo. 5h30, atendo 5h30, 6h30. Termino de 6h30, eu termino 7h30. Aí eu vou fazer meu devocional, né? Faço meu devocional depois que eu atendo. E aí volto, tomo um cafezinho ali rápido, que eu não sou de comer muito de manhã, tomo meu café rápido e vou atender, porque eu atendo pastores da Hilson, online de São Paulo. Uhum. Eu atendo pastores, né, de Curitiba, não da Sara, né, de outras igrejas. Eu atendo pessoas da Bahia, eu atendo pessoas de Mato Grosso do Sul. Então, essas pessoas eu atendo tudo online, pela manhã. E, à tarde, eu atendo no consultório. E, terça-feira, o meu dia do Senhor, eu estou na igreja, dando para o Senhor. Glória Então, a eu Deus. tenho tempo para tudo. Faço almoço para o meu marido, arrumo os botões das camisas dele, faço questão, minha mãe me ensinou, eu aprendi. Legal. Arrumo as pernas da calça dele, a calça está aí, está aquilo, eu vou lá e arrumo. Quando eu não tenho tempo, de jeito nenhum, é que eu mando para a costureira. Sim. E no final de semana ainda faço brigadeiro, pão de queijo para meus netos, ainda brinco. A senhora tem quantos netos? 13. 13 netos. Ô, Glória! Eu vou ter isso aí, no mínimo. Em nome de Jesus. No mínimo. Cara, que alegria, né? E por que eu tenho entrado nisso? Porque quantas mulheres têm abortado sonhos, têm abortado casamentos, filhos, né? Por conta de uma carreira, achando que é a carreira que vai promover ela, sabe? Né? Achando que para ser empoderada, para ser forte, ela tem que ter uma posição. E quando eu falo de posição social, não é nenhuma posição social financeira, é uma posição social para dizer que é alguém. Né? E homens também fazem isso. Só que as pessoas elas têm abortado isso, né, Bispo? Elas têm, né? E aí tem sido mãe cada vez mais velhas. Aberto mão da família. Aberto mão da família, tem carregado um peso que não é dela, né? Mulheres extremamente sobrecarregadas, cansadas, estressadas, vivendo algo que não é para elas. Sim. Né? Sim. Por conta disso, né? E é muito bom ter você aqui, porque você falou, né? Tem as suas formações,
tem o seu E ainda trabalho. malho. E ainda malho. Treina, né? Malha, treina. E cuida da sua casa, cuida dos seus netos, cuida dos Sim, seus com filhos, certeza. cuida do seu marido. Sim, Né? Cuida do seu marido. E eu quero 46 anos. falar um pouco. E aonde que entrou esse livro? Ainda conseguiu escrever um livro? Não, eu tenho 4. 4 livros. Só lancei esse. Glória a Deus, hein? Que Né? bênção. Só lancei esse. Só que, ó. Alma livre. Tô escrevendo o segundo desse aqui. O que é uma alma livre? Uma alma livre é uma alma que pode fazer tudo o que quer, que ela quer. Desde que esteja dentro, né, de tudo aquilo que o Senhor nos permite. Quando a gente entende aquele versículo, né, que diz assim, ó, tudo posso, mas nem tudo me convém. Para mim isso é uma alma livre. É você Isso é ter uma a alma liberdade de dizer não. Exatamente. E é engraçado porque nesse livro eu falo sobre cativeiros, né? E você abordou aí que as mulheres ela abre mão da família, né, por causa de uma carreira. E uma das minhas frases é: cada passo fora dessa prisão interna é um ato de coragem, é um milagre silencioso. Porque eu falo de correntes aqui, eu falo de culpa, eu falo de medo, eu falo de dor, eu falo de silêncio, entendeu? Então, assim, as mulheres, elas têm muito medo de não ser vista. E eu não sei, eu tenho certeza que você não sabia das minhas formações. Não. Porque eu não ando gritando. Uhum. Eu não ando gritando, entende? Então, a alma livre, ela é uma alma que pode fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Entendeu? Uhum. Então, esse livro aqui, eu falo um pouco de cada corrente, né? E falo e dou as ferramentas. Como você vai sair. Me cita uma das correntes que tem prendido as almas hoje. Muitas mulheres, culpa. Culpa. Meu Deus. A culpa. Sabe por quê? Olha só. A sociedade hoje prega que você precisa ser igual a todo mundo. Então, eu preciso andar como fulano, eu preciso viver igual fulano, eu preciso ir para o cabeleireiro de fulano. E isso leva as mulheres a quererem mais dinheiro. E quando elas têm muito dinheiro, ela terceiriza tudo. Elas terceirizam a casa, elas terceirizam filhos, ela terceiriza marido, terceiriza tudo. No fim das contas, elas não vão ter nada. Porque ela terceirizou tudo. Ela não viu o filho balbuciar a primeira palavra. Ela não viu o filho dar o primeiro passo. Ela não viu o marido chegar em casa suado, né? Que, mesmo que venha de carro de ar-condicionado e dar um beijo, receber ele na porta e dizer assim: como foi seu dia? Ela não viu. Sabe por quê? Porque ela estava na academia malhando 4 horas para ter um corpo, porque a sociedade exige. Entende? Uhum. Então, quando ela menos percebe, a idade chegou. E aí ela vai viver da culpa. Do que poderia ter feito. Do que poderia ter feito. E eu recebo muitas mulheres acorrentadas pela culpa. Entendeu? Então, é uma das prisões, né, uma das prisões que mais leva mulheres para o consultório. Mesmo que ela diga que não. A culpa, ela vem depois de uma ação, né? De uma e ação. essa ação, ela pode ser uma ação de 10 anos, de 20 anos, né? E essa ação, muitas vezes, ela vem de um engano. De um engano. Vamos fazendo aqui Exatamente. Né? Culpa, ação, um engano. Então, o que nós né, um dos motivos de eu criar esse podcast é justamente para trazer essa realidade, sabe? Né, eu acho que nós iniciamos aqui com uma pergunta e essa pergunta ela tem ecoado no meu coração, sabe? E aí eu queria falar um pouco para você, mulher. Não faça o que a gente está falando, mas ore. Ore. Ore, sabe? Coloca seus joelhos no chão. Vê se o caminho que você está trilhando hoje, mais do que ser um caminho satisfatório ao seu ego, aos seus olhos, é um caminho satisfatório a Deus? Você está encontrando paz no coração para seguir esse caminho?
Porque eu tenho, assim, nós acompanhamos, né? Com certeza a senhora muito mais tempo que eu, mas eu estou há 22 anos liderando pessoas e há 16 anos casais, vai fazer 17 anos que eu lidero casais, sabe? E eu vejo muitos casamentos que para a sociedade é muito bonito, né? É o castelo de cartas, qualquer hora vai explodir, qualquer hora vai desmoronar, né? Mas para a sociedade é muito bonito. Para a sociedade é um casamento de muito sucesso, porque o sucesso hoje ele está empregado não no que está na base, mas no que os outros veem, né? E só que é um casamento que está dominado pela culpa. Exatamente. A pessoa não faz por amor, ele faz por culpa. E aí cria filhos extremamente doentes emocionalmente. Doentes emocionais. Porque a mãe ou o pai, aí eu vou botar aqui, né, como a gente está falando de casal, o casamento, por não estar presente, se sente culpado e começa a encher de presentes. Exatamente. Não é verdade? E o filho não quer ter presente, ele quer você. Ele quer você. Entendeu? Ele quer você. Tem a frase aqui no meu livro: cativeiro não é apenas estar preso por corrente, mas viver longe da verdade que liberta. Meu Deus. Isso é um cativeiro. Entendeu? Então, assim, a culpa, ela não dói, mas ela paralisa. Ela paralisa. Entendeu? Então, assim, como você falou, o pai e a mãe, né? Eles não estavam presentes. Aconteceu, eu vou usar esse gancho aí, quando eu já fui pastora de crianças e adolescentes, né? E eu lembro que a minha casa vivia cheia de adolescentes. Cheia. E eu tinha uma pessoa que era rica. Rica. Muito rica. E ela tinha 2 filhas. E essas filhas, elas iam lá para casa na sexta-feira à noite e elas só iam embora depois do culto das 20. Domingo às 20. Toda vez elas estavam lá em casa. E aí, elas falavam muito. E eu não entendia porque elas queriam dormir comigo, na minha cama. Mas ela muitas vezes teve que sair da cama para elas dormirem comigo. Por quê? Porque os pais eram separados e a mãe só vivia ligada no trabalho. Então, assim, na época do celular, quase ninguém tinha celular. Elas tinham celular de última geração. Elas tinham as roupas que elas queriam. Elas podiam viajar o mundo se elas quisessem. Mas elas não tinham mãe. E um dia eu arranjei um problema muito grande, porque ela, eu queria conversar com a minha mãe e tal. Eu falei, se liga para a secretária da tua mãe. Faz um acordo com ela. Pergunta para ela quanto é 1 hora da sua mãe. Aí ela fez esse acordo com a secretária, e aí a mãe foi cumprir a agenda e era com a filha. E Meu ela Deus. virou uma arara. Porque achou que estava perdendo tempo, né? Aí a filha falou, não, tá aqui, ó, o dinheiro eu paguei. Quem mandou era? Quase que eu tive que intervir, porque quase que a secretária foi demitida. Por quê? Porque a mãe, ela achava que era tempo perdido. E a filha pagou, tá? Sim. Pagou. Sim. O tempo com a mãe. Então, assim, brincar com seu filho, sabe? Dar atenção para o seu filho é muito mais valioso do que você dar um iPhone 17, é o último, é 18? 17. 17. Brincar com seu filho, estar com seu filho é muito mais valioso do que qualquer viagem à Disney. Não, Ele não quer presentes, eles querem presença. não tem dinheiro que supre a sua omissão, né? Não tem. A sua omissão, não tem dinheiro no mundo que supre a sua omissão. Não. Né? Quando você é omisso, quando você não está presente, realmente isso vai impactar. Exatamente. E nós falamos dessa prisão, né? Isso gera uma culpa muito grande. Uma culpa. E aí essa culpa passa para os filhos, porque os filhos eles começam a cobrar o pai e o pai bota uma pressão, a mãe coloca uma pressão no filho, que ele começa a se sentir culpado de querer a presença do pai. Exatamente. Tem o outro lado ainda. E aí, quando fica adulto, né? O que eles fazem? Eles começam a procurar ou coisas erradas para ter aquele momento de fuga, que são as drogas, os jogos, ou o que eles fazem? Vai para a prostituição. Entendeu? Cara, olha que forte que eu pensei, que eu lembrei aqui agora. Uma vez eu peguei um pai, uma mãe,
chegando pro filho, falando assim, você tem que me entender. Uma criança de 5, 6 anos de idade. Você tem que me entender, porque eu trabalho muito, porque eu tenho que pôr comida na mesa, porque eu tenho que pagar a sua escola, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E a pessoa falando, e eu fui ficando nervoso, sabe? E aí eu falei, eu falo ou não falo, não é? Eu falo ou não falo? Eu falava. Aí eu chamei a mãe no canto e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, o seu filho não tem que entender. Ele não é um adulto. Exatamente. Ele não tem que entender. Você está invertendo esse papel. Quem tem que entender é você. Você assumiu a responsabilidade em ser uma mãe, em ter um casamento, em quem está doida para dar as coisas, para trabalhar. O que é a melhor escola? Me fala, o que é a melhor escola? O que é o melhor restaurante? Depende. Entendeu? E aí eu chamei essa mãe no canto, né? E depois trouxe o marido para perto. Chamei eles para perto e falei assim, ei, seu filho não tem que entender. Seu filho é uma criança. Sabe do que seu filho tem que entender? Ele tem que entender de brincar de carrinho. Ele tem que entender de estudar, de ter a infância dele. E você está roubando isso dele, querendo trazer uma maturidade que não cabe para ele. Que não cabe. E aí, por isso que muitas crianças, né, adolescentes, entram numa crise de culpa. Né? De culpa por quê? Porque eles falam assim, cara, eu tenho que entender meu pai, eu tenho que entender minha mãe. Tá fazendo sentido, bispo? Tá fazendo sentido. Isso é muito forte, né? Quantas famílias estão sendo destruídas porque você pega a sua culpa e leva a sua culpa para os seus pais. E leva a sua culpa para os seus filhos. Leva para o seu casamento. Exatamente. Né? Exatamente. Leva para o seu casamento, leva para a sua esposa, para o seu marido. E o mais interessante, olha que coisa. Eu tô atendendo um adolescente que ele foi abusado pela babá. Os pais muito ricos e deixavam os filhos com a babá. Nada contra a babá, nada contra o pai trabalhar, não é nada disso que a gente está falando aqui, né? Uhum, sim. E ele foi abusado pela babá dos 4 aos 12 anos. Dos 4 aos 12. E eu falei, porque 12 anos por que você não falou para sua mãe? E ela só parou porque ela foi embora, tá? Foi demitida. Falei, por que você não falou para os seus pais? Porque eles não iriam acreditar. Eles iriam acreditar nela. Meu e não Deus. em mim. E hoje ele acha que ele é narcisista por causa disso. Entendeu? E eu vou dizer uma coisa para você. Os meus filhos, eu poderia estar conversando com o presidente da República. Seja com quem for. Meus filhos chegavam perto de mim. Mãe, Lucas, me dá só um minutinho. Pois não, filho, pode falar. Os pais não fazem isso. Eu já vi, para, menino, tá atrapalhando, tá vendo que eu estou conversando? Em primeiro lugar, tá o seu filho. Sabe? Tá o seu filho. Tá a atenção que você precisa dar para ele. E não você deixar ele em segundo, terceiro, quarto plano. Isso é deixar o filho em terceiro, quarto, quinto plano. Mãe, olha aqui o que eu fiz, a figurinha que eu fiz. Para, menino, estou ocupada. Oi? Você não está ocupada para o seu filho. Você tem que parar e ver. Ah, mas os meus filhos viraram escravos. Não, porque eu não sou escrava dos meus. Ao contrário. Os meus filhos, todos são pastores, todos estão na igreja, todos têm ministério, todos têm discípulos, todos são muito bem casados, graças a Deus. Entendeu? E eles foram criados desse jeito. A verdade é que a criança chata, vamos dizer assim, né? É a que quer atenção. É a que quer atenção, porque ela está pedindo algo que não tem. Sim. Porque só pede comida quem está com fome. Exatamente. E quanto maior a fome, maior o desespero. Exatamente. E muitas crianças, elas encontram numa reunião de família, numa conversa que o pai está tendo com alguém, a oportunidade de ter atenção. Às vezes não vai ter do pai, mas vai ter do tio. Sim. Ou um momento de que o pai se sente constrangido e dá uma atenção. E ela encontra, nesse momento, uma oportunidade e a criança ela usa disso. Né? E ela está errada? Não. Porque ela está com fome. Entendeu? Exatamente. Então, como a senhora já dava essa atenção, porque meus filhos são, a senhora viu aqui, a senhora entrou, veio, eles falaram com você, né, cumprimentou, voltou pro canto. Por quê? Porque eles têm segurança do pai que tem. Eles têm segurança. Eles têm um pai Eu não cheguei para roubar o pai. Perfeito. Né? É eu isso. não cheguei para roubar a presença do pai. Chegou, mas o pai é meu. O pai é meu.
Eu sei que já ele Entendeu? está comigo no sofá. Exatamente. Eu sei que o momento que eu chegar para conversar com ele, ele vai parar para me ouvir. Exatamente. Isso é segurança. E o que criança precisa é de segurança. Entendeu? Precisa de segurança. Hoje a gente vê filho mandando em pai, mandando em mãe. Por quê? É a maneira que eles têm de chamar a atenção. E o pai obedece, muitas vezes, por culpa. Por culpa. Aí entra a culpa. Aí entra a culpa. E como que eu posso me livrar da culpa? Como que eu posso quebrar, né, esse pacto emocional, espiritual que existe? Qual a ferramenta? Existe uma ferramenta? Olha, no meu livro eu deixei várias ferramentas, né? Então tá aqui, ó. Ferramentas para vencer a culpa. Entenda que vencer a culpa é um processo espiritual e natural, emocional e muitas vezes relacional. Entendeu? Eu preciso entender que eu sou culpado, mas para que eu me veja livre daquela culpa, tá? Eu tenho que passar por um processo. Isso pode ser uma culpa emocional, pode ser uma culpa espiritual, né? Não depende só de força de vontade, mas de um mergulho profundo em Deus. As pessoas perguntam para mim, qual o segredo da criação dos seus filhos? Aí eu apresento a Bíblia, está aqui meu manual. Forte. E aí, falando de culpa, né? Eu pensei aqui agora, cara, imagina o quanto de culpa não colocaram nas suas costas quando você era criança. Sim. Porque sim. minha mãe está num quarto de fundo, Sim. minha mãe está Sim. isolada da casa. Por minha causa. Por sua causa. Por minha causa. O quanto de culpa você precisou carregar, né? E de raiva. Porque eu era a moeda de troca da minha mãe. As minhas tias, elas pariam, né? Vai lá, Ana. Eu tinha 8 anos, eu sabia fazer tudo. Minha mãe me ensinou, me treinou já para isso. Vai lá, Ana, cuidar de fulano. Vai lá, Ana, cuidar de ciclano. Eu lavava roupa, eu passava roupa. Eu dava banho em bebê com 8 anos de idade. Entendeu? Eu fazia almoço, fazia tudo, cara. Tudo. Porque minha mãe me ensinou para me usar como moeda de troca. E eu ficava com ódio da minha mãe. Falava, será que a minha mãe não vê isso? Será que ela não vê e tal? Quando eu cresci, que eu fui ter entendimento, foi que eu percebi que ela me usava como moeda de troca para ser aceita na família. Entende? Entendi. Para ser aceita. E eu tinha muita raiva. Muita raiva. Sim. Porque eu não entendia porque eu era empregada de todo mundo. E eu não podia sentar à mesa, como todo mundo, como todos os netos. Eu não podia participar do café da tarde, como todos os netos. Entendeu? Então, assim, por que minha avó tinha uma granja e o único pedaço do frango que sobrava para mim era uma asa? Entende? Então, essas coisas, eu acredito que essas coisas foram me deixando dura. Elas foram me endurecendo, me enrijecendo. Como assim? Era essa dureza que me salvou. E eu sinto que hoje eu abro a boca com toda certeza e digo, foi o Espírito Santo. Entendeu? Porque não era gênio, não era porque eu era ruim, não era nada disso. Era o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não tivesse me guardado, com todas as palavras de maldição lançadas sobre a minha vida, eu hoje poderia ser qualquer uma. E eu lembro que fui cuidar da minha tia, que ela ganhou neném, e eu saí de casa, terminei 5 horas da tarde, do lado da casa dela tinha um terreiro. Eu nunca tinha visto, eu não entendia. Hoje, se eu ver algum tipo de terreiro, eu sei se é umbanda, se é quimbanda, se é candomblé, eu entendo. Mas naquela época, eu não entendia. Tinha 10, 11 anos de idade. E aí eu nunca vi eles atuando, mas eu sabia que era, porque antigamente no Nordeste as casas era de pau, de madeira, né? Uma colada na outra, amarrada com arame. Então, um via o lado do outro. Então, eu via o barracão, via tudo. E nesse dia, a minha tia estava de resguardo. E ela estava na porta conversando com essa mulher, que era mãe de santo. E essa mulher, ela chegou para minha tia e falou assim,
Nossa, dona Neta, nunca tinha prestado atenção. Essa sua sobrinha tem uma pombagira de frente. Ela não vai casar, mas ela vai ter o homem que ela quiser. Meu Deus. Já lançou uma maldição ali. Maldição. E eu não sabia o que era maldição. Nossa, mas aquilo, Pontes, foi um punhal dentro de mim. Porque eu era muito nova. E eles diziam que eu ia ser igual à minha mãe. E eu dizia, eu não vou ser igual à minha mãe, eu vou casar. Ou então eu vou ser missionária lá na África. Entende? E aí, eu não fui nem para o colégio, eu fui para casa a pé. Fui a pé. Dava mais de 20 quilômetros, fui a pé. Nossa. E eu fui conversando com Deus, com raiva. Eu não sabia se eu estava conversando com Deus, se eu estava com raiva, se eu estava amaldiçoando o inferno. Eu não sabia. Eu sei que eu fui conversando, falando sozinha com raiva. Cheguei em casa, minha mãe falou, não foi. Não fui. Fiquei quieta. Certo dia, né, aí no domingo, o assunto da mesa foi o quê? Ana não vai casar. Ela vai seguir os passos da mãe dela. Por quê? Porque ela tem uma pombagira de frente. É aí quando a religião vira religiosidade. Porque se eles tivessem entendimento, eles falavam, não, a mulher falou isso, então vem cá. Vamos orar por você. Deixa eu te explicar, vamos anular isso aqui. Vamos orar, deixa eu te explicar. Não. Você não vai viver isso, tá quebrado. Nada disso. Tá vendo? Não fala. Aí outro falava, eu já sabia, outro eu sabia. Menina, aquilo. Como é que pode um crente concordar com uma... Meu Deus do céu. Menino, e aí aquela coisa me matou dentro de mim. Eu quero mais café. Acabou o café? Pega aqui agora. Não, só começar. Pode pôr aí. Pode misturar. E aí, Lucas... Esse café é bom, né? É bom. Esse Cafezinho é bom. O café do Lucas é bom, viu, gente? Especial. E aí, eu ouvi aquilo. E cada vez que eu ouvia aquilo, era como se eu estivesse sendo lançada dentro de uma cova. Porque a palavra, quando ela não é quebrada, a senhora me corrige se tiver. Sim. Ela vai ecoando cada vez com mais força dentro de você. Com mais força. Não é verdade? E como ela não foi quebrada, ela foi só ecoando cada vez mais forte. Mais forte. E aí, eu lembro que um dia, foi um sábado, passava aqueles carros de som, né, com aquela estrela em cima. Acho que não é do seu tempo. Com umas trombetas assim em cima. Sim. Carro de som. E esse carro de som passou na porta e falou assim: você, igual a Igreja Universal fez, né, fazia o merchan dela. Você que não dorme, que não tem insônia, você que vive com demônio, com não sei o quê, aleijado, cego, vai inaugurar a Igreja de Deus é Amor, o missionário Davi Mirandas vai estar aí, e você é nosso convidado. Falei, opa! É dessa vez que eu vou para arrancar essa pombagira. Eu não era criança. Eu nunca tive uma boneca. Nunca tive uma boneca. A minha avó fez uma boneca para mim. A gente estava descascando milho para fazer pamonha. E a minha avó fez uma boneca para mim de palha de milho. Entendeu? Era a boneca que eu tive. E aí ele falou, pode vir, não sei o quê. Mãe, me dá dinheiro da passagem que eu vou. Ela me deu, eu fui. Um domingo à tarde. Lembro até hoje. Começou 3 horas da tarde, terminou 11 horas da noite. Gente. Pense no homem que tinha unção. Eu vi paralítico levantar da cadeira, vi cego ver. E eram pessoas que a gente conhecia, não era combinado. E aí chegou a hora da manifestação. Vamos agora, todo não sei quem manifesta. Quando falou na pombagira, eu fechei os olhos e falei, pode manifestar, porque vai mandar embora, eu vou ficar livre disso, que eu vou casar, eu vou para a África, eu vou não sei o quê. Comecei a falar. E o povo gritava daqui, gritava dali, gritava daqui, gritava dali. Aí eu abri o olho. Cadê? Eu em pé. Gente, terminou, eu esperei. Fim da fila.
falar com Davi Mirandas. Aí eu fui lá. Está aqui por quê, minha filha? 12 anos de idade? Está com quem? Estou sozinha. Mas não se preocupe não, que eu ando isso aqui tudo. Estou de boa. Aí ele, está aqui fazendo o quê? Não, porque disseram que eu tinha uma pombagira, que eu não ia casar. E eu sou crente, e eu quero casar, porque eu vou ser missionária lá na África. Aí ele olhou para mim. Pontes, as lágrimas, assim, brotaram dos olhos dele. Quem disse isso para você? Foi uma mulher. E as minhas tias repetem. E isso dói muito na minha alma. E quando ele viu uma criança na frente dele falar isso, ele começou a chorar. Sim. Ele me abraçou de um jeito que foi um abraço de pai. E ele orou por mim. E ele falou, volte, vá para sua casa. Você não tem demônio nenhum. Você é uma oposição ao inferno. E é por isso que ele quer te fazer parar agora. Isso eu tinha 12 anos de idade, quando eu recebi essa palavra. Hoje eu tenho 63. 51 anos depois. Entendeu? E eu fui... Meu filho, fui embora, feliz da vida. Entendeu? Feliz da vida. E aí, a partir desse dia, eu sabia que eu não tinha demônio. Então, quem quisesse, pudesse falar o que quisesse. Não vai dar porque presta. Eu ficava calada, porque minha mãe, se eu respondesse, ela quebrava meus dentes. Então, eu não falava nada. Não vai ser. E eu, fazia aquela cara de deboche. Eu sei como é que é. A Bia é boa pra fazer essa carinha. Sabe? Né? A Biazinha. Né, Cauã? A Bia é profissional. Então, assim, Deus me guardou desde o ventre da minha mãe. Para você, uma autonomia espiritual, emocional. Verdade. Porque a palavra de Deus, quando ela entra nas nossas vidas, ela traz uma autonomia espiritual, mas também emocional. Emocional, Porque exatamente. eu até escrevi aqui, né? Nós precisamos, cara, de 3 coisas. Né? Nós precisamos entender que nós funcionamos de 3 maneiras. Através da fé, nós precisamos ter uma fé bem fundamentada, um corpo bem resolvido, funcional, e emoções, né? E uma emoção resolvida também, né? Forte. Se você tiver... O homem, ele precisa andar nisso, andar em fé, andar em corpo forte, sarado, em santidade, e emoções bem resolvidas. Porque se a gente pega Elias, né? Um profeta Elias, ele desbancou multidões, né? Centenas de profetas. Sim. Só que a emoção dele foi tão forte que abalou a fé dele, que atingiu o corpo dele. O corpo, exatamente. Que, né? Tipo exatamente. Assim, as emoções, né? Quando ele levou uma pancada nas emoções, que Jezabel, né? Se levantou e falou assim, eu vou te pegar. Eu vou te matar, Eu vou te matar. A sua cabeça vai estar num prato. Aquela palavra entrou como um dardo no coração de Elias. E quantas mulheres hoje aí voltando para a culpa? Vivem em culpa e é culpa do marido. Porque o marido lança palavras. Sim. Você não é suficiente, você não dá conta. Exatamente. Já te falei 1000 vezes. Quantas vezes eu tenho que te falar, né? E aí a mulher se sente uma inútil, se sente uma incapaz. Burra. Homem, deixa eu te falar uma coisa. A força da sua casa está em você. Se a sua mulher hoje é fraca, a culpa é sua. Se os seus filhos hoje é fraco, a culpa é sua. Deus te levantou como um homem, como coluna, não para destruir e esmagar a sua esposa, mas para levantar ela. Com certeza. Eu atendo muitos casais, Bispo Ana Célia, e eu vejo, cara, que muitas vezes, cara, o homem, ele coloca uma culpa na mulher, uma responsabilidade e um peso no ombro da mulher, cara, que às vezes eu fico assim... Acontece algumas situações, eu como humano, cara, fico bravo com a Abigail, sabe? Só que eu falo assim, eu sou o homem. Eu que tenho que carregar a maior carga. Eu que tenho que assumir a maior responsabilidade. Sim. Sabe? Eu não tenho que colocar esse peso, essa culpa na minha esposa. Né? E aí eu respiro e falo Toma um café. E falo assim, vamos embora, vamos avançar. Porque Deus me fez... com essa força, com essa masculinidade para isso, né? E muitos homens têm enchido o coração das mulheres de culpa. Culpa porque ela estourou o cartão de crédito, não pergunta o porquê, não pergunta, né, nada.
culpa porque estourou o cartão, culpa porque a criança não passou de ano, porque ela tem a obrigação de ensinar o filho, a obrigação porque ele já trabalha fora, porque, né, a obrigação do filho está aciado, culpa por tudo, pela casa não estar arrumada, pela casa não estar limpa. O cara trai a mulher e põe a culpa na mulher. Sério, pra mim, isso é o cúmulo. O cúmulo do Eu falo assim, larga de ser sem vergonha, de ser safado, de ser... Né? Vagabundo, desculpa falar aqui, mas aqui a gente fala rasgado, sabe? E assume a sua responsabilidade como homem dentro da sua casa. Exatamente. Sabe? O cara ainda tem a capacidade de culpar a mulher pelos atos deles. Calma aí, o meu ato, a minha disposição, o meu erro, ele é meu. Entendeu? Eu sou responsável por isso. Sim, sim. Né? Então, assim, e aí a mulher ela vai vivendo com esse peso, com essa culpa, que aí vem a raiz das doenças, né? Porque a culpa, a senhora me corrija se eu estiver, né, falando alguma besteira aqui, por favor. Né? Vem raízes de amargura, depressão, crise de pânico, ansiedade, medos. Né? Eu não valo nada. Né? Senso de desvalorização. Exatamente. E depois aí entra a autocomiseração. Meu Deus. Eu sou isso mesmo, né? Ele falou, se ele que é meu marido, ele falou isso, eu sou isso mesmo. Eu sou isso. E às vezes a mulher chega no consultório, sabe? Eu trabalho as duas vertentes, né? Então, você quer ser atendida pela psicanalista, pela psicóloga, pelo coach, por quem? E muitas vezes as mulheres, às vezes tenho que usar tudo que eu sei. Sim. Para tirar, às vezes, as mulheres do fundo do poço que o homem colocou lá e ainda entulhou. Entendeu? Não estou falando aqui que o homem é culpado de tudo. Não, tem um monte de homem bom, sabe? Tem um monte de marido excelente. Mas, assim, 90%, não, 70%, sabe? Eles se acham melhores. Só que eu queria lembrar uma coisa para esses homens que estão assistindo aqui o podcast, né? Já que esse podcast é de macho, então, quero falar com macho, né? Só que você esquece que a Bíblia fala que quando a gente casa, nós somos um. Então, se a sua mulher é burra, se a sua mulher é incompetente, se a sua mulher é isso e aquilo, você também é, porque você é um com ela. Primeiro. Segundo, né? Se a sua mulher não fez direito, é porque você não tem paciência de esperar ou de ensinar. E lembrando, mais uma vez, a Bíblia fala que o homem é o sacerdote do lar. Agora vamos para a Bíblia. Qual era o papel do sacerdote no templo? Pesquisa aí, homens. Qual era o papel do sacerdote no templo? Porque você é o sacerdote da sua casa é o templo. Lá no tabernáculo tinha um sacerdote. E qual era a função dele? É a sua função na sua casa. Fica a dica para você ler a Bíblia, para você pesquisar, ok? Para você saber que você não é a última Coca-Cola do pacote, do deserto, nem a última bolacha do pacote, não. Viu? Vai ler a Bíblia. Você é o sacerdote da sua casa. E o papel do sacerdote, ele não é fácil, não. Pesquisa, fica a dica. Mas é possível ser, né? É possível ser. E ser um homem de valor. Ser um homem exatamente. Que gera valor, né? Sim. Gera valor para sua esposa, para os seus filhos, para sua casa. Sim. Né? Então, assim, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Você já tem muito inimigo lá fora. Não é verdade? Pra que arrumar mais confusão dentro de casa? Cara, você já tem tanta confusão lá fora. Eu vou te falar uma coisa, falando sério. Eu sou muito feliz na minha casa. Com a minha esposa, com os meus filhos. Muito feliz. Glória a Deus. Eu já falei aqui algumas vezes, eu não canso de repetir que, para mim, um dos melhores momentos do meu dia é quando eu retorno para minha casa. Eu abro o portão e aí vem meus filhos correndo. Papai. E vem a Bia, e vem um atropelando o outro. E o cachorro atropelando todo mundo. Você vê, o cachorro é grande, né? E aí eles vêm me dar uns beijos e tal. E quando a Abigail está em casa, ela faz questão de me receber na porta também, de vir me receber. Cara, isso para mim não tem preço. Amém. Sabe?
isso traz um senso de valor, de Amém. amor, de carinho, de respeito, sabe? Que para mim não tem preço, sabe? Meus filhos vêm, me pedem bênção, me beijam. E às vezes não deixa nem eu sair do carro, já entra dentro do carro me abraçando, sabe? Como é bom viver isso. Glória a Deus. Como é bom ter um casamento que vive isso, sabe? Glória a Deus. E é fruto do que nós estamos construindo, sabe? De valorização, de assumir a minha culpa, muitas vezes, dentro do meu casamento, dos meus erros, e falar assim, cara, eu preciso melhorar, eu preciso ajustar, sabe? De fortalecer a minha esposa, a minha casa. E não deixe, homem, a culpa te consumir. E não seja um irresponsável para transferir a sua culpa para sua casa. E outra, né, Lucas? Se eles foram dessa maneira que a gente falou aqui até hoje, é o momento de mudar. Vamos dar uma virada, vamos virar a chave, né? Vamos virar. Isso. Ai, meu Deus, eu assisti esse podcast e eu vi que eu sou assim. Você se viu no espelho? Eu sou assim? Cara, vira a chave. Olha a Seja oportunidade, melhor. a oportunidade que você está tendo, né? Exatamente. Deus te trouxe aqui para ouvir a nossa conversa de meio de maluco, sabe? Né? Para você, não é para te acusar, mas para mostrar para você que é possível. É possível viver livre das culpas, Amém. da mentira, da acusação, sabe? Amém. Um do outro e de Satanás na vida de vocês, do inimigo na vida de vocês mesmo. Né? Então, quando a gente vive assim, é um outro padrão de vida, né? É mais leve. Ontem eu estava atendendo um casal e eu falei assim para eles, vocês estão se ofendendo demais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem dias que eu não estou bem. Tem dias que a Abigail também não está bem. E aí, quando a gente identifica esse dia, a gente tem que ser parceiro. Exatamente. E não ficar se ofendendo. Exatamente. Vocês estão muito ofendidos um com o outro. Sim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai ter um momento que o homem vai falar mais grosso, vai falar um pouco mais ríspido, a mulher vai falar um pouco mais ríspido. Ah, mas eu não posso aceitar ela falar assim comigo. Tá, e aí você vai gerar um evento, você vai gerar um ambiente muito pior. Não estou falando que você tem que ser um saco de pancada. Sim, mas sim. eu estou falando que nós precisamos ser tolerantes. Domínio próprio. Porque isso acontece em todo lugar. Né? E você é tolerante com o seu funcionário, você é tolerante com o seu chefe, você é tolerante com o seu pastor, você é tolerante com todo mundo e não é com a sua esposa, porque a sua esposa você não pode aceitar. Não é? É engraçado, né? Porque a gente abre o armário de quem a gente conhece, né? É isso. Independente desse armário, como está arrumado ou não, cai tudo nos seus pés. Vem tudo, né? Vem todo o peso, a carga, Vem né? tudo, né? Vem tudo e cai nos seus pés. Então, assim... E é engraçado porque não é só mulher, né, que carrega a culpa, homem também. Também. E esse livro, você escreveu específico para mulher ou não? Não, esse livro, homens também compram. Legal. Homens também compram. Porque eu falo de um modo... Não falo só para mulher, eu falo para homem também. Legal. Eu dou as ferramentas no final, entendeu? Dou as ferramentas, oração, eu ensino a fazer a confissão sincera, né? Aqui, ó. Deixa eu ler isso aqui. Oração para vencer o cativeiro da culpa. Senhor, meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que tenho carregado o peso da culpa e junto com ela o medo do Teu julgamento. Mas eu Te entrego, porque a Tua palavra declara, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para perdoar e para nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Por isso, agora, eu lanço sobre Ti todo medo, toda culpa, todo peso, e que toda voz da acusação que tem me intentado possa se afastar agora e não me afastar mais da Tua presença. Eu rejeito, em nome de Jesus, toda mentira que diz que eu não sou digno do Teu amor porque eu carregava a culpa. Porque está escrito, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Senhor, lava meu coração com o Teu precioso sangue. Cura as feridas do passado. Apaga as marcas deixadas pelos erros que cometi. Ajuda-me a aceitar o Teu perdão e também me perdoar.
que a tua graça seja suficiente sobre mim, maior do que qualquer falha ou acusação. Liberta-me do peso do medo, da vergonha e da prisão que me paralisava. Restaura a minha identidade como filho amado, redimido pelo teu amor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que livro! Estava lendo aqui e eu estava falando, cara, como um livro desse é importante. Por quê? Porque ele traz, né, a situação, ele denuncia o que você precisa resolver, ele traz a solução, as ferramentas para você resolver isso, e ele ainda te ensina a orar. A orar. Ele ainda traz a oração de confissão para você ficar livre na sua alma e no seu espírito. Exatamente. Cara, que ferramenta poderosa, meu Deus. Vem aí o segundo. Glória Assim, que a eu venho Deus, falando que bênção. das mesmas correntes, acrescentei mais algumas correntes. Sim. E estou aprofundando mais. Glória a Deus, Bispo. Bispo na série. Nós estamos indo pro final. E eu queria que você hoje... né, deixasse as suas considerações finais, que você falasse um pouco mais do que Deus tem colocado no seu coração. Desculpa. Como que você tem visto, né, o futuro dessa geração, sabe? Como você tem visto o futuro dessa geração? Para qual caminho, né, nós precisamos tomar, sabe? Como uma inspiração para nós mesmos. Você é uma inspiração para nós. Você é uma mentora para nós, espiritual, emocional. Amém. Então, que você pudesse deixar essa palavra para a gente. Qual a sua visão? O que nós precisamos fazer? Né? Qual caminho nós devemos tomar? Olha só, eu acho que a minha visão, eu acho que a sociedade, né, ele está caminhando cada vez mais para o abismo. E o pior de tudo, eles estão caminhando como zumbis, com faixas nos olhos, eles estão caminhando a esmo, né? A gente vê a política, a gente vê tudo que está acontecendo, literalmente. Não posso dizer para você, Jesus está voltando, ele me falou, não. Apesar de orar muito, eu amo orar, gente, eu amo orar, eu amo conversar com Jesus. Mas eu tenho essa visão, que se a igreja não se levantar, nós vamos perder essa parada. Entendeu? Porque a rede social, ela está dominando. Ela está formando zumbis. É isso. Entendeu? Então, assim, hoje, as crianças, elas não fazem mais trabalho. Elas consultam a IA. Gente, mas você, porque você é velha, você é contra a tecnologia de maneira nenhuma. De forma nenhuma. Eu até uso. Entendeu? Mas eu acho que nós estamos dando muito lugar à tecnologia. E esquecendo que nós somos inteligentes, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Essa é a minha visão. O que a igreja pode fazer? Eu acho que a gente já começou a se levantar. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Sabe? É isso que, se você encontrar o seu frentista lá onde você vai abastecer, vem cá, você conhece Jesus? Mas eu quero te falar de um Jesus diferente. Você sabia que ele te ama, que ele pode mudar a tua vida e tal. Quantas pessoas eu tenho falado isso e elas têm chorado e elas têm se ajoelhado no meio da rua e confessado Jesus. Amém. Entendeu? Eu acho que esse é o caminho da igreja. Eu vejo muitos adolescentes, sabe, sendo perdidos, como esse adolescente que eu estou atendendo, como os adolescentes que a gente vê nessas gangues. Se eu tivesse a idade que eu tinha quando eu era pastora de crianças e adolescentes, pode ter certeza que eu ia fazer parte de uma gangue dessa. Porque quando eu era pastora de crianças e adolescentes, eu aprendi a jogar RPG, eu ia para o Castelinho, eu me filtrava em qualquer lugar. Pode ter certeza que eu ia ser membro de uma gangue dessa, para resgatar esse povo. Entende? Como Paulo diz, fiz-me de tolo para ganhar os tolos. E eu acho que a igreja precisa fazer isso. Os adolescentes, sabe? Eu acho que os jovens precisam fazer isso. E eu me sinto, eu choro nos pés do Senhor e falo, Deus, levanta pessoas. Levanta pessoas sem querer
você me conhece, sem querer ser, a bambambam, que ora, que sustenta a igreja, né? Nada disso. Mas eu falo, Deus, que tem um coração igual ao meu, que chega em qualquer lugar. Na pandemia, a gente não podia sair de casa, sabe? A gente não podia sair de casa e eu era louca, que pegava uma caixa de som e um microfone, ia para a praça pregar, e minha filha, que mora comigo, morria de vergonha. É isso. Entendeu? Eu dizia, você está na sua casa, você não pode sair para a rua, mas o meu Jesus pode entrar na sua casa agora. Entende? Então, pessoas que tenham esse coração. Entende? Pessoas que tenham isso, essa ousadia. Porque tá morrendo a geração de ferro e a geração de vidro está tomando lugar, mas a gente não pode deixar que elas sejam de vidro. Nós precisamos forjar esse povo para que eles sejam uma geração de ferro como nós fomos. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma equipe, todo mundo que é velho manda para a minha equipe. Não tem problema, eu amo velho. Mas eu gosto de adolescente. Adolescente é bom. Eu tenho uma mini equipe numa arena lá camuflado. Porque eu gosto. Eu faço discipulado com eles. Eu desafio. Porque é o que está no meu coração. Glória a Deus. Entendeu? Preparar essa nova geração. Essa nova geração. Não deixar que seja uma geração de vidro. Com dodói, com mimimi. Ai, qualquer coisa. Ai, porque mimimi. Que mimimi o quê? Levanta daí, vamos embora que você é macho. Levanta aí, menina. Para de lamber esses beijos. Vai, vamos embora assim mesmo. Você entende? Sim. E total. formar essa geração. Total. Não deixar que elas sejam de vidro, mas formar essa geração de ferro. Porque é essa geração que vai ver o rosto de Jesus. Eu vou ver antes, porque eu vou embora. Eu já estou na fila. Essa geração, elas nem entraram na fila, mas eu já estou, porque eu tenho 63 anos. Você entende? Mas eu me recuso. Mas a sua fila está bem devagarzinho, viu? Graças a Deus. Em nome de Jesus. Aí, essa força aí, hein, Cauã? Em nome de Jesus. Bem devagar, mas uns 30 anos fácil aí. Eu não aceito que seja uma geração de vidro. Não Amém. aceito. Entendeu? Não aceito. A melhor coisa é a gente entender que a nossa vida aqui é finita. Que a gente tem uma missão aqui. Exatamente. Porque a gente consegue viver mesmo aos 60 anos com essa força, com essa garra, com essa necessidade. E eu me recuso. Glória a Deus, bispo. Eu me recuso no dia que eu for embora e as pessoas, as gerações futuras não lembrarem de mim. Eu me recuso. Já falei para Jesus. Quer que eu preciso fazer mais? Faço. Entendeu? É isso. E a terceira pergunta? Cara, acho que eu já respondi tudo, né? Tudo já. Respondi tudo. Era como você vê e o que nós precisamos fazer. Que é isso. É avivar o nosso coração. Avivar o nosso Avivar coração. o nosso coração. Avivar. Porque Jesus, ele está voltando. Desde que eu nasci, que ele já estava voltando. Uma hora ele vai voltar. Isso. Né? Eu declaro todos os dias que os filhos dos meus filhos, dos meus filhos, dos meus filhos viverão o melhor dessa terra, serão homens e mulheres de Deus. Em nome de Jesus. Serão pregadores, em serão nome pessoas de Jesus. com propósito. Em nome de Não Jesus. será essa geração de vidro. Não, tá proibido. Eu proíbo você isso. ser de vidro, viu, Cauã? Porque senão eu te quebro todinho e te faço de novo. Não, é ferro, é forte. É um homem de Deus. É um homem de Deus. Ele é um Não. homem de Deus. Por isso que eu disse que eu tinha 2 netos. É isso. Aí, ó. Glória a Deus. Minha bispa, muito obrigado mais uma vez. Obrigada eu. Que honra, que privilégio estar aqui. Eu quero já deixar um convite aberto para você vir de novo, para a gente falar mais sobre o seu livro, sobre o novo livro, né? Amém. Trazer essas correntes Amém. que têm prendido a nossa sociedade. Para a gente falar só sobre correntes. Isso, que aí pode ficar livre. Para você que não pegou ainda, ó, Alma Livre, Bispa Ana Célia, dá um close aqui, calma. No meio ou na minha frente aqui? Aqui, ó, no livro. Isso. Eu quero deixar meu arroba. Isso. Como que nós fazemos para te achar hoje na internet? Olha, eu tenho meu Instagram. Deixa eu olhar. Porque a gente nunca sabe o número do telefone, né? Então, meu arroba no Instagram é @Ana Célia Costa Lira. Ana Célia Costa Lira, tudo junto. Né? O meu e-mail é BPA, abreviatura de bispa, anacelia@gmail.com.
Caso queira entrar em contato com você, marcar uma consulta, pode mandar um e-mail. Pode. Né? Ou entrar no seu direct. Pode. Né? A minha Entrar no seu secretária direct. tem um número, mas ela saiu e eu não sei o número. Mas vamos Mas fazer tudo assim, bem. ó. Nós vamos deixar na descrição aqui, Ok. sabe? Os seus arrobas, suas redes sociais. Ok. Vamos deixar o seu número também para quem quer uma consulta, Amém. precisa de um acompanhamento, né? E para quem quiser comprar o livro, você que quer comprar o livro, despacha para todo o Brasil. Todo envia pra Brasil. Todo Despacha Brasil. Não, envia para todo o Brasil. Todo o Brasil. A gente envia para todo o Brasil, né? Abençoe e seja abençoado. Amém. Sabe, eu tenho certeza que esse livro vai ser uma ferramenta de cura, Amém. de restauração, Amém. De quebra de maldições. Quando eu entendi uma coisa muito cedo, que quando eu quebro uma maldição na minha vida, eu estou quebrando na vida dos meus filhos, Das dos meus gerações. netos, sabe, dos meus bisnetos, né, das minhas gerações. Sim. Eles não precisam viver as minhas guerras. De jeito As nenhum. minhas guerras, elas foram minhas, elas são minhas e eu venci elas. Amém. E toda Em nome de maldição que veio sobre a sua vida, da terceira, quarta, Amém. quinta, 20ª para trás, da 20ª lá atrás, É isso. elas pararam em você. Em nome Elas de se Jesus. tornaram sem efeito Sem em efeito. você. É isso. Em nome de Jesus. Nem os seus filhos, nenhum da sua descendência, aonde estiver um DNA seu, Satanás vai olhar e vai dizer, opa, ali eu não posso. Aqui eu não posso. Aqui tem unção. Em nome de Ali tem Jesus. unção. Como diz uns outros aí, tem um branquinho ali, né? Meu branquinho. Glória a Deus. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Eu quero te pedir mais uma vez, curta, comente, compartilhe, envie para o máximo de pessoas possíveis. Você que é pastor, que é bispo, você que coordena uma equipe, envia nos grupos da sua equipe. Amém. Porque eu tenho certeza que esse podcast ele vai levar cura. Sabe? Amém. Vai levar cura, vai levar libertação, Amém. sabe? Você que não segue ainda a Bispa Ana Célia, siga ela porque é uma gigante, uma grande mulher de Deus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Eu quero interar aqui que eu amo o seu filho, né? O pastor Juninho, ele é meu amigo, ele é meu irmão. É verdade. Ele fala muito de você. É um grande parceiro de missão e eu não poderia finalizar aqui sem honrar ele publicamente mesmo. Ele fala, sabe? Nessa mesa. ele fala que você tem um coração Cara, muito puro. ele é um cara, um grande irmão, um grande amigo mesmo. E eu amo a família Glória da a senhora. Deus. Amo o Kedson, até o Kedson, viu, Kedson? Até o Kedson. Ó, Kedson, o ele seu ama genro. até você. Então, assim, as suas filhas, né? Nós temos uma Obrigada, aliança. querido. Eu tenho um respeito, Obrigada. um carinho pela senhora muito grande. Obrigada. Obrigado pela coluna que a senhora é no nosso ministério, Amém. na nossa vida. Amém. Por sempre ser voz de Deus. Amém. Por não se deixar calar. Amém. Sabe? Muitas pessoas se deixam calar e você Verdade. não. Isso nos guarda muito mesmo. Amém. Muito obrigado, Amém. Bispa. Eu honro a sua vida mais uma vez. E eu quero aqui honrar a sua. Amém. Um homem de Deus. Um homem que tem um coração transparente. Amém. Eu olho para o seu coração e eu vejo transparente. Viu? Amém, Bispa. Eu sei que você não tem... Tentaram implantar malícia, sabe? Mas o Espírito Santo não permitiu. Amém. Glória Então a você Deus. tem um coração muito transparente. Eu quero honrar você e a sua família. Amém, minha Bispa. A sua linda esposa. Ela é maravilhosa. Ela é linda. Gaio, você é a mulher da minha vida. Te amo. Mais do que há 16 anos atrás. Muito mais. Viva, Abigail! Eu não sou o Lucas, mas eu te amo, porque eu acho você linda. É verdade. Ela é a Por mais dentro linda. e por fora. Isso mesmo. Muito obrigado. Deus te abençoe, te fortaleça. Tenha um bom final de semana e até sexta que vem. Um abraço.